Oi todo mundo! Hoje eu vim falar de um dos assuntos super pedidos depois das minhas tatuagens, que é pra falar sobre os meus piercings. Hoje em dia eu tenho piercings nas minhas orelhas, piercings no nariz, um aqui na lateral e um no septo. Também um piercing no umbigo que me acompanha há muito tempo e um piercing no mamilo. Minha mãe, que olha os meus vídeos, e eu acredito que não sabia, mãe, desculpa, tenho. Acho que eu nunca falei nada porque, né, não ia chegar, olha mãe, olha minha teta, né? Estranho. E você sempre tem curiosidade quanto a isso. Então, em vez de só vir aqui fazer um vídeo sobre piercing, tipo, falar sobre os meus e tal, eu achei muito mais legal eu deixar um espaço pra vocês lá no Instagram e no Facebook pra me deixarem perguntas. E eu selecionei algumas que eu achei mais interessante, que tiveram mais curtidas e tal. Na verdade, eu vou começar falando dos piercings que eu não tenho mais. Eu já tive muito mais piercings, principalmente na minha adolescência, na época que eu não podia fazer tatuagens, e eu colocava piercings, porque eu tinha essa necessidade de modificações corporais e tal. Eu já tive piercing do outro lado da narina, eu já tive 2 piercings no lábio, assim, de argolinha aqui na lateral. Já tive piercing na língua, no smile, no freio da língua, já tive piercing nos 2 mamilos, e eu acho que eu já tive mais algum que eu não lembro. Além de ter tido vários piercings nessa orelha aqui que eu já tirei. Quanto aos piercings na boca, que todo mundo tem tanto medo, eu acho, na minha opinião, os mais tranquilos por conta da cicatrização, que é muito rápida. O meu piercing no freio da língua e no freio do lábio foram piercings que eu nem senti pra furar, que eu não senti nada assim no período de cicatrização, não inchou, não incomodou, não nada. O piercing da língua demorou uns 4 dias pra desinchar e eu voltar a comer e falar normalmente, porque a gente fala meio assim, na hora que a gente põe o piercing, porque a língua incha bastante. E o piercing do lábio também foi uma cicatrização muito rápida. Assim como eu considero os do nariz cicatrizações muito rápidas. Acho que os meus piercings que vocês mais têm curiosidade são os meus da orelha. Eu tenho essa orelha repleta de furos, eu acho que são 9 ao total. Vou até conferir. São 9. E nesse outro lado, eu atualmente só tenho transversal e o piercing do tragus, mas eu já tive a orelha toda furada também. Mas como vocês perceberam, deu queloide. Queloide é um problema de cicatrização que no meu caso, ele é genético, minha mãe tem, eu tenho, provavelmente minha irmã também tenha. E infelizmente nessa orelha deu. Eu poderia sim fazer um procedimento cirúrgico para retirar, só quem tem problema de queloide, fazendo uma cirurgia para tirar, pode ser que na cicatriz da cirurgia crie queloide de novo. Então assim, sinceramente, eu acho que eu vou deixar a minha orelha do jeito que tá. Não sei se eu tenho interesse de fazer algum procedimento pra tirar. Não me incomoda, deixa ali quietinho na dele. Os meus piercings da orelha, exceto o meu transversal, todos foram furados com máquina, assim em lojinha. E todos incomodaram bastante. Eu acho que piercing aqui na cartilagem é um piercing super chatinho, que ele demora bastante pra parar de doer, e muitas pessoas colocam e não conseguem ficar até ele cicatrizar. É um piercing chato sim. Todos os meus eu coloquei então com máquina, exceto o transversal que eu coloquei em estúdio com agulha. Levou 2 meses incomodando, depois parou. Mas são piercing chatos sim. O meu piercing no umbigo eu não vou mostrar pra vocês porque atualmente eu estou sem a joia porque eu perdi. Na verdade, quando eu fui fazer um procedimento estético, eu tirei e esqueci o piercing. E eu não pretendo, tipo, deixar ele sem, eu vou colocar de novo, porque foi meu primeiro piercing, eu coloquei, eu acho que com 11 ou 12 anos, muito novinha mesmo, com autorização dos meus pais e tal. E eu me acostumei a ver minha barriga com o piercing, ele, tipo, sem o piercing eu acho muito estranho. Quando eu comprar outra joia eu vou colocar, porque eu duvido que esse furo feche. Por enquanto não fechou, eu já tô acho que 1 mês sem. O outro piercing que eu não vou mostrar pra vocês, né, é o meu piercing do mamilo. Eu já tive outras vezes piercing no mamilo que eu acabei tirando, porque eles expeliram. Depois eu furei novamente em um mamilo só. E não vou mostrar pra vocês por motivos óbvios, né, que senão o YouTube me censuraria. Não que eu tenha vergonha, porque pra mim, se homem pode mostrar os seus mamilos, porque mulher não pode também. E os meus piercings do rosto, que atualmente são só 2 no nariz. O meu piercing do septo é o que mais
surge curiosidade que vocês mais me perguntam. Ele foi um piercing muito tranquilo. Ele também cicatrizou muito, muito, muito rápido. Eu acredito que em 20 dias eu já não sentia mais nada. Pra furar também foi muito tranquilo. Na minha opinião, piercings no nariz, assim, na questão de rosto, né, como eu já tive no lábio, são os mais de boas, porque a dor é muito rápida. Corre uma lágrima do olho, mas assim, é uma reação meio que automática do corpo, né, porque vai dizer, qualquer coisa, tipo, se tu esbarra teu nariz, sei lá, leva um soco, acho que é automático sair lágrima do olho, não que você esteja chorando. Então sai uma lagrimazinha do olho, é super tranquilo e a cicatrização é muito rápida. O meu piercing do septo, no dia que eu furei, no mesmo dia, na mesma hora, eu já coloquei ele pra dentro e saí do estúdio. Então, assim, foi muito, muito, muito de boa. Assim como o piercing da lateral. Eu não vou me prolongar muito agora, porque tem as perguntinhas de vocês que eu vou estar lendo agora e com certeza vai esclarecer a dúvida de muitas de vocês. A Lia Evelyn. Oi, Jé, sua linda. Seu piercing no septo dá cheiro ruim? Você colocaria piercing no mamilo na pepeca ou você já tem? Beijo, sua linda. Beijo pra você também. Bom, no mamilo eu já tenho, já falei pra vocês, piercing na pepeca eu não tenho. E assim, se o piercing no septo dá cheiro ruim? Gente, dá cheiro sim. E acredito que todos os piercings dê. E pra quem não tem, sabe quando a gente fica muito tempo com brinco na orelha? Se tu, tipo, tem segundo furo e tal, ele dá um odorzinho que você tem que ficar limpando, tirando o brinco pra higienizar. Piercing é a mesma coisa. Eu acredito que o do umbigo, do mamilo também tem esse cheiro, só que como, né, eu não fico cheirando a minha teta, tipo, eu não sinto, mas como é no septo, né, tá lá dentro do meu nariz, eu sinto sim que dá cheiro. Então eu todo dia no banho pego assim um sabonete, dou uma lavadinha, então pra evitar esse tipo de coisa. Mas tenha consciência que qualquer piercing, brinco, tal, a tendência é dar um cheirinho meio esquisito, sim, mas é só higienizar, tá? Só vai dar cheiro ruim se você não limpar. A Carol Cristina. Jé, pretendo colocar piercing nos mamilos. Dói? Quanto tempo demora pra cicatrizar? Você pretende colocar mais algum? Beijos, te admiro demais da conta. Beijos pra você também. Selecionei essa pergunta porque muitas pessoas têm dúvidas quanto ao piercing do mamilo. E assim, eu considero que o piercing do mamilo foi um dos piercings mais chatos que eu já tive na vida. Eu coloquei o meu a última vez agora em julho do ano passado. E ele não cicatrizou ainda. Ele tá sempre saindo uma aguinha, incomodando, prendendo em roupa, prendendo em toalha, prendendo na esponja. Eu acho que por ele estar sempre ali no sutiã, eu acho que demora mais esse processo. E os meus outros piercings do mamilo eu tirei porque eles expeliram, como eu comentei. E o que é o expelir? É seu corpo ir expulsando o piercing até um ponto dele praticamente sair do seu corpo. Eu nunca deixei ele sair naturalmente, porque eu acho que a cicatriz talvez fique meio esquisita, então quando estava chegando ao ponto de quase sair por completo, eu tirava. Ou seja, tipo, ele começa lá na base do mamilo, e aí vai indo, quando vai estar lá na pontinha, e aí eu tirei. E infelizmente isso tá acontecendo mais uma vez. O meu piercing, eu sinto que ele tá expelindo muito mais de um lado tá bem na base e o outro tá indo bem mais pra frente. Eu, por enquanto, eu vou esperar, vou ver, porque às vezes o corpo espelha um tanto e depois para. Eu acho que, por enquanto, ainda tá tranquilo de manter. Se ele continuar expelindo, eu vou ter que tirar. Mas, por exemplo, se ele estagnar, se ele parar e ficar assim do jeito que tá, eu vou deixar assim. Saco isso. E se espelhar, eu não vou colocar de novo não, viu? Porque é um saco, porque dói pra caramba pra furar. Pra mim, foi o pior piercing que eu já tive, tipo, de todos, eu já tive vários, e ele é muito chato e nunca cicatriza, é um porre. A Jaqueline Rosiak perguntou: você já colocou algum piercing sozinha ou foi só com um profissional? Se sim, como foi? Beijo, sua linda. Eu selecionei essa pergunta justamente para falar o que você não deve fazer. Sim, gente, eu já coloquei piercing sozinha, principalmente quando eu era adolescente, eu tive vários piercings, praticamente todos eu coloquei sozinha, porque meus pais não deixavam, eu ia lá e furava. Mas isso é muito errado, não faça. Você pode acabar morrendo, sei lá, gente. Tipo, eu acabei exagerando um pouco, mas pode sim dar uma complicação muito grave e acontecer alguma coisa ruim. Então, não faça, tá? Não faça. Sério, gente, vai no body piercing e coloque, não ponha a sua saúde em risco, não vá fazer algo que possa dar errado. Eu fui muito inconsequente em todas as vezes que eu fiz e eu não recomendo a ninguém. Nunca aconteceu nada comigo, mas poderia ter acontecido. A Cláudia Mel. Oi, Jé, o seu piercing no septo eu acho lindo, porém eu tenho receio de colocar devido à rinite alérgica. Você acha que interfere?
Beijos, linda. Beijos pra você também. Eu não acho que interfira no quesito de estimular você a ter mais crises, mas eu também não sei porque eu não tenho rinite alérgica. Mas assim, provavelmente, enquanto você tiver crise, tiver que, sei lá, ficar suando o nariz, coçando e tal, ele vai incomodar um pouquinho. Mas eu, assim, baseado na minha experiência, quando eu fico gripada e eu tenho que assoar e tal, o nariz, o piercing não me atrapalha. Então, eu acho que vale experimentar. Coloca e vê como vai ser durante suas crises, se vai incomodar, atrapalhar muito. Eu confesso que eu não sinto nada, tipo, ele não me atrapalha quando eu vou assoar meu nariz ou qualquer coisa, eu realmente nem lembro que ele tá ali. A Luísa Moreira. Gé, vi que você tem queloide na orelha. Me corrija se eu estiver errada. E queria saber como você conseguiu fazer tatus e piercing sem criar queloide. Beijão. Então, gente, como eu falei pra vocês, queloide é um problema de cicatrização. No meu caso, ele é genético. Mas assim, é um problema de cicatrização que não necessariamente vai dar em todas as tuas cicatrizes. Pode ser que você se corte ou faça uma cirurgia, um piercing e tal e não dê nada, mas pode ser que tenha também. Eu tive o azar de ter queloides nas minhas orelhas e essas queloides elas não apareceram logo assim que eu fiz os piercings, elas levaram até um tempo, tipo mais de um ano, pra um dia o piercing inflamar, infeccionar e vir a criar queloide. Mas como eu disse, pode vir a dar ou pode não dar. Hoje em dia, se eu fizer algum piercing ou se algum que eu já tenha der indício que tá criando queloide, eu vou tirar pra evitar que crie. E nas minhas tatuagens, eu tenho algumas, acho que umas 2 ou 3, que elas ficaram em alto relevo, então eu diria que aquela área é com queloide. Por exemplo, o meu isqueiros, ele é totalmente em alto relevo, nada absurdo, nada que dê pra olhar e ver que é algo alto, que é algo 3D, mas passando a mão você sente, mas nunca deu nenhuma queloide feia. O que eu já percebi no meu corpo, eu normalmente só tenho queloide em questão de furos mesmo, tipo brincos, piercings e tal, porque em cortes, em machucados, quando eu ralei o joelho, tipo arranquei o tampo do joelho, tatuagens e tal, normalmente nunca deu, então é só em furos mesmo, mas isso é uma questão muito particular, é muito do seu corpo. A Juliane Moraes. Quais cuidados você teve com a cicatrização do seu piercing no septo? Gente, para todos os meus piercings, todos, eu tive os mesmos cuidados, que era higienizar com sabonete antibacteriano e aplicar antisséptico, nada além disso. E é claro, cuidar para não ficar batendo na área, não ficar agredindo. O piercing no septo, por exemplo, logo depois que a gente fura, a gente não tá acostumado a ter algo no rosto e algo dolorido. Então quando a gente vai lavar o rosto, vai enxugar, vai enxugar com a toalha. É normal a gente bater, a gente apertar o nariz. Mas fora isso, esse cuidado assim de não ficar machucando a área com batidas e tal, é só mesmo a questão da limpeza. Eu nunca usei pomada específica nem nada, só limpar mesmo. A Bela T91 perguntou: depois que tu resolve não ter mais e você tira, fica a marca do piercing ali ainda? Os meus ficaram, por exemplo, aqui no lábio eu tenho 2 pontinhos que são quase imperceptíveis, mas eu fiquei com 2 pontinhos dos piercings. No caso da minha orelha que deu queloide, ficou assim com muita marca, né? Ficou com uns queloidões horrorosos. Então fica assim com uma marquinha. Se você não teve problema de queloide, é só um furinho mesmo, uma coisinha muito, tipo, quase nada. Mas se você teve algum problema de cicatrização, como é o meu caso, fica uma marca bem feinha. E essas foram as perguntinhas que eu recebi referente aos meus piercings. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila na questão de colocar piercing, porque se eu não gostar é só tirar. E por muito tempo, enquanto eu não podia fazer minhas tatuagens, eu me contentava me furando. Hoje em dia eu tenho alguns que eu gosto bastante. Várias pessoas perguntaram se eu tenho vontade de colocar outros, e é engraçado que eu tô sempre com vontade de mudar. Então, sei lá, quando não tem nenhuma tatuagem prevista, eu penso, vou colocar um piercing. Mas não sei, eu hoje em dia, assim, parando pra pensar, eu não sei quais eu tenho vontade de colocar. Talvez mais algum na orelha, eu tenho vontade de pôr uma argolinha aqui assim, ó, sabe, nessa parte bem de dentro. Tenho, assim, eu tenho e não tenho, porque é uma vontade que vai e vem o tempo inteiro, de pôr microdermal. Quando eu penso, normalmente eu tenho vontade de colocar aqui pelo peito. Mas, enfim, é uma vontade que vem, vai, e quando vem nunca tenho oportunidade de colocar. Então não sei. O Medusa eu acho lindo, mas eu não tenho muito espaço entre o meu septo e aqui o meu lábio, então um piercing ficaria brigando com o outro e eu não penso em tirar o meu do septo. E é isso.
Eu espero muito que vocês tenham gostado, já que estavam pedindo bastante. Se gostaram, positivem ele aqui embaixo pra mim. Um super beijo pra todo mundo. E a gente se vê no